quando a gente fala em emagrecimento, a gente pode esquecer que a gente tem que perder a gordura, mas não perder a saúde. Hoje, doutora Liliane Opperman, que é nutróloga, está com a gente. Seja bem-vinda, tudo bem? E a gente falando em emagrecimento, a gente tem que se dar conta mesmo que não é só olhar no rótulo se a gente tem um alimento com poucas calorias, mas se são calorias vazias, por exemplo. Exatamente, né? Aquela caloria que vai engordar e não vai oferecer nenhum nutriente para o cabelo, para a pele, para ter disposição, né? Então tem que ficar muito de olho nos rótulos dos alimentos. Nos rótulos e naquelas porções que a gente sabe que a gente deve fazer dos grupos alimentares de uma forma correta e equilibrada, né? Isso, não adianta às vezes a pessoa se preocupar com o valor total de calorias da dieta e não de onde vem essas calorias, né? Às vezes é só calorias de carboidratos, né? Por exemplo, se é uma dieta de 1.200, 1.500 calorias, se for só carboidrato ou só salada, faltando proteínas, não vale a pena. Então, além de se preocupar com este valor calórico, a procedência dessas calorias e a distribuição ao longo do dia faz toda a diferença na dieta. A gente tem alguns alimentos, vamos dar um pulinho ali? Olha, se você quiser fazer alguma pergunta para a doutora Liliane, pode. mulheres@tvgazeta.com.br. Você falava nos carboidratos. O pão de forma, por exemplo, este pão de forma branco, comum, ele é um grande carboidrato. Isso. Tem que fazer parte da alimentação da gente, quer dizer, a gente precisa do carboidrato para ter energia para o dia a dia? Nós precisamos. Por exemplo, se uma pessoa vai acordar de manhã, tomar esse café da manhã e já ir para a academia, às vezes é mais interessante comer o pão branco do que o pão integral, porque o pão branco vai dar uma energia mais rápida. Agora, aquele que vai acordar, vai levar o filho na escola para depois ir para a academia, o pão integral, que vai ter uma energia mais lenta e liberada ao longo do dia, é mais interessante. Agora, a quantidade também faz diferença. 200 calorias por 90 gramas. 90 gramas são... São essas 4 fatias. Ah, é bastante fatia. Bastante. Não dá comer 4 fatias de manhã, né? Tem quem coma, viu? Ah, pelo amor de Deus. Você come, Silvinho? Mas é interessante a gente pensar que, por volume, né? Que aqui tem 200 calorias, assim como aqui, você olha como enche os olhos da gente esse prato, né? Uma salsicha e meia, 200 calorias. E olha que não é nem meia, é o talo da ponta da salsicha. É uma mordida da salsicha, mais uma salsicha inteira, 200 calorias. 200 calorias. Só que aqui a gente tem 200 calorias, mas calorias cheias de gordura também, né? Tem proteína, tem muito sódio. Tem um lado bom da salsicha, se a pessoa escolher uma salsicha light, uma salsicha de frango e com menos sódio, não é tão ruim. Dá até para comer, neste mesmo valor de calorias, 3 unidades. 3 unidades? Né? Porque aqui não tem nada na versão light, são todas, por exemplo, aqui é um pão de forma normal, que vai açúcar, não é com adoçante, nem é reduzido em gordura. Aqui é uma salsicha normal também. Mas eu não conheço ninguém que coma só salsicha. Eu pego essa salsicha, ponho no pão, como com pão, com maionese, com ketchup, com mostarda, com batata palha, com outras cositas mais. E aí essas calorias passaram de 1000, né? Exatamente. Você pode ter 2 sanduíches, o dobro da caloria do outro. Porque aquele que é o dobro da caloria tem maionese, tem batata palha. Então aquilo que você vai acrescentar, que a gente pensa que são os condimentos, são os temperinhos, às vezes ele dobra o valor calórico. E dobra mesmo. E dobra mesmo, e fazem dobras, né? São as dobras. Principalmente a gordura abdominal, né? Que ninguém quer. E o sódio em excesso faz a gente inchar. Então, aumenta peso, né? Por gordura e por líquido. E aí aparece celulite, aí é uma desgraça. Mas quantas calorias em média? É claro, gente, depende da altura, da idade da pessoa. Quanto mais velha a gente vai ficando, menos calorias a gente precisa pra Infelizmente. Gente. Podia ser o contrário. Por isso que a gente tem que usar das nossas armas metabólicas, né? Por exemplo, a pessoa que está avançando, passou os 40... que eu falo que é sempre assim, até os 20 anos você faz tudo errado e não paga o preço disso. E aí você fala, que bom, eu nasci abençoado, posso comer tudo que eu quiser e aí, tudo bem, dos né? 20 aos 30, você percebe que se fizer alguma coisa errada, você paga o preço daquilo. Dos 30 aos 40, você já começa a introduzir a ideia de fazer as coisas corretas ou compensar. Se você faz um exagero hoje, amanhã você faz uma alimentação mais saudável. Agora, depois dos 40, tem que andar na linha, tem que exercitar mesmo, tem que fazer dieta balanceada com todas as refeições, intervalos curtos, porque já que tem... De 3 em 3 horas, né? Já que tem o baixo metabolismo da idade, então esse fracionamento alimentar vai contribuir para que esse metabolismo acelere. E essa acelerada no metabolismo é importante para a gente ter até um bom funcionamento do corpo, mas disposição também, né? Que é outra coisa que vai diminuindo com a idade, né? Quem que não chega na idade já começa a falar, é porque eu tô ficando cansada, a memória já não é mais a mesma. Então, a boa alimentação, a atividade física, um bom sono, que é outra coisa que com a idade vai se perdendo. Então, manter tudo isso em ordem são as armas metabólicas que nós dispomos para contrabalancear tudo isso. Olha, todos os alimentos que a gente vai te mostrar aqui, todas essas porções
porções têm 200 calorias. Para você ter uma ideia, ó, 200 calorias. A gente falou das 4 fatias de pão branco, pão de forma branco. 200 calorias de uma salsicha e uma mordida numa outra. 200 calorias, 4 pirulitos. Que a gente, às vezes, né, ainda mais que eu que tenho criança, tem aquela, você vai numa loja, dá um pirulito, a criança chupa um pouquinho, já te dá, e você põe na boca. Poxa, são 50 calorias daquela bolinha. É muita caloria pro pirulitinho? Aí eu prefiro comer uma fatia de pão, que dá na mesma, né? Com certeza. Aqui a gente tem uma embalagem com 496 ml de refrigerante, não diet. Não 200 diet. calorias. Isso. É 200 calorias, tá? Mas lembrando que hoje você encontra copos de 700 ml que vão para quase 300 calorias. Você vai no cinema, hoje é copo de 700, é pipoca balde, né? Não é mais aquele saquinho. É balde, é verdade. É balde de pipoca, né? Não tem que essa coisa de cinema tem que ter pipoca. O filme já é tão bom. Tem que ter, faz parte. A companhia, aquele momento. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em refrigerante tradicional, a gente fala 200 calorias, 496 ml. Tá bom, então eu vou tomar o light, o diet. Porque assim eu vi na embalagem, é 0 caloria. Mas não é 0 sódio. Mas não é 0 sódio, né? Não é 0 corante. Não é 0 conservante. E você está ocupando um espaço do seu estômago que poderia ser de um suco com vitamina C, com outros tipos de nutrientes, com fibras. É verdade que o refrigerante, principalmente à base de cola, ele puxa o cálcio do corpo da gente também? Ele rouba cálcio? Rouba cálcio e dependendo da quantidade de cafeína, se a pessoa, vamos supor, somou café, chá, tudo que tem cafeína e mais um refrigerante à base de cola, esse excesso de cafeína pode deixar a pessoa ansiosa, o que a faz ter vontade de comer doce, comer e beliscar. Então é aquele 0 caloria que tem cafeína, que te aumenta a ansiedade e que te faz comer mais calorias. Quer dizer, é melhor a gente trocar o refrigerante tradicional não pelo 0, mas por um belo de um suco, né? Ou então vai numa festa, às vezes acontece de não ter um suco, né? Tem só refrigerante, bebida alcoólica. Toma água. Toma água e tu pode tomar um pouquinho, eu acho que a palavra é moderação. Mas você sabe, eu não sei você como funciona, eu funciono assim, tem coisa que eu tenho que me proibir de fazer, porque se a gente se libera um diazinho, todos os dias a gente tem vontade. Refrigerante, pelo menos pra mim, à base de cola, eu adoro. Mas se eu tomo um copo hoje, amanhã eu quero só um copinho, depois de amanhã só um copinho. Não é verdade? Tem esse fator, sim. Tem, com é como certeza. açúcar pra mulher. Eu tenho compulsão por açúcar. Se eu como açúcar hoje, amanhã eu vou ter vontade de comer o dobro do que eu comi hoje. E isso tem uma explicação metabólica. Não é? O açúcar vai aumentar a sua insulina, aquela insulina vai tirar o seu açúcar do sangue, que vai querer fazer você querer de novo outro açúcar, e aí você entra num ciclo vicioso e não sai mais. E aí a gente vicia nas coisas e não sabe por quê. Ó, 3 ovos, 200 calorias. Mas o ovo, tem muita gente que tem medo de se alimentar com ovos, porque fala assim, e o colesterol? Para onde vai o meu colesterol? O ovo é um alimento de modismos, né? Teve essa época do colesterol, depois ele virou a dieta da clara de ovo. Eu acho que é o seguinte, se você pensar num prato, né? Um arroz, feijão, uma carne, uma salada, se ele for entrar como um famoso zoiudo do prato, né? Aí é um problema. Porque ele vem para somar, não está sozinho, né? Exatamente. Agora, vamos supor, você chegou na sua casa hoje, abriu o freezer e não tem carne. Ai, meu Deus, vou comer o que na janta? Não vou ficar sem proteína? Não, cozinha o ovo. Então, ele vai entrar no substituto da carne. Então, ele não vai somar esse colesterol animal, no caso do ovo, com mais lembrando que o colesterol é sempre animal, com o da carne. Quer dizer, você está substituindo uma proteína por outra. Por outra. E claro que o colesterol está na gema. Então você pode, por exemplo, fazer uma omelete utilizando 3 claras e uma gema. É justamente a pergunta do Vitor, no telespectador nosso. Olha. Se calhou direitinho, casou bem. Se a gema que traz mais prejuízos para a nossa vida. Se a ideia é justamente se alimentar com mais clara, né? Olha só, não tem essa de prejuízo. A gema tem biotina, que é maravilhoso para o cabelo, que a clara já não tem. Então, se a pessoa tem o objetivo de ter uma alimentação para fortalecer cabelos e unhas, a gema é maravilhoso. Agora, se o objetivo é fornecer proteínas e 0 gordura, né? A ideia é utilizar a clara. Eu acho esse omelete, nessa forma, como eu expliquei, bem balanceado, que você oferece o que tem de bom do ovo, com uma quantidade maior da proteína que é a clara. Então, usa um ovo inteiro e 2 claras. Né? Isso. Aí você pode usar, sei lá, gente, tem tanta ervinha que dá sabor, tem tanta coisa, põe um tomate, uma cebolinha batidinha, eu adoro omelete com cebola e tomate, um manjericãozinho. Você sabe que eu falo muito para as pessoas de tofu e todo mundo, né, torce o nariz, aquela coisa, tofu não tem gosto de nada. Tempera, né? Fica bom na omelete, você fazer com o tofu. E mais esses temperinhos, colocar um pouquinho bem leve assim de shoyu, né, que também tem muito sódio, o molho de soja. E fica uma refeição bem interessante, com tomate, bem legal.
Aqui a gente tem brócolis. Olha, gente, 200 calorias de brócolis. É isso tudo de brócolis? Isso tudo, enche, né? Brócolis, hein? Olha só, bastante. Eu gosto de brócolis. E ele é um alimento considerado anticancerígeno, por conta do indol 3-carbinol, que é o que tem no brócolis. Mas tem também na couve-flor? Tem também nas couves, no geral, né? No geral. Nos crucíferos. Elas são crucíferos? Eu não lembrava desse nome. Crucíferos. Crucíferos. Aqui 200 calorias sem tempero. Quer dizer, se a gente colocar um azeite, isso tudo a gente tem que também somar. Ah, sim, se for cozido no óleo, né? Isso aqui também é muito bonito, muito bom pro cabelo, pra beleza da pele. Aliás, posso mandar um beijo pro meu dermato, que sempre vem aqui no seu programa, Dr. Fernando Freitas. Ah, ele é ótimo. Beijo. Um beijo, Dr. Fernando. Adoro. Viu? Ele é ótimo. E ele fala muito disso, quanto que a alimentação também é muito importante. Não adianta só fazer peelings, cremes e não se alimentar, né? A beleza também vem de dentro. E brócolis, gente, isso aqui, olha, você coloca com uma massa, você come com arroz e feijão, você come com tanta coisa. Criança, às vezes a mãe fala pra mim, como é que eu faço meu filho comer brócolis, comer verdura? Tinha até uma propaganda antigamente que o filho ficava no supermercado, mãe, eu quero brócolis, né? Quero que é uma coisa impossível. Mas você sabe que se você colocar um arroz, né, e colocar o brócolis no meio, picadinho, né, pra criança não ver essa coisa assim do verde, grande, né? Porque no começo a gente vai escondendo da criança até ela entender. Aí quando é maiorzinho já sabe, até pede. Ou então conta por que é importante se alimentar dessa forma. A criança é muito mais esperta do que a gente imagina. Você tem filhos, você sabe como é. Pois é, eu sou da época do Popeye, não então... é? Pois é, eu assistia, tinha o espinafre, né? Eu cresci com esse conceito do espinafre, acho que muita gente da minha geração. E hoje não tem esse super-herói que come o verde, né? A gente tem que pensar em trazer de alguma forma esses benefícios para essas crianças conhecerem. A gente está falando, gente, de 200 calorias. Tudo isso aqui tem 200 calorias. Agora imagine, você comer essa quantidade de brócolis ou comer essa salsicha e essa mordida de salsicha, o que vai te deixar mais saciado também? Claro que é isso aqui, gente. Aí você fala, tá bom, mas eu vou comer tudo isso de brócolis? Porque se você comer metade com um pouquinho de uma massa, por exemplo... Eu já sou a favor da metade com uma proteína. Também? Com o ovinho ou um frango, porque ele é carboidrato, né? Aí você vai acrescentar uma outra massa, tudo bem que é vegetal, tem pouco carboidrato, mas e aí a proteína da massa? Assim, vai ficar... Sem aquele grupo todinho alimentar. Então, né? Se usar um pouquinho disso, um pouquinho de arroz, ou um pouquinho de macarrão, e uma carne, um franguinho, um salmão... Tá completinho, né? Pronto. Mas e essa história de você, à noite, não poder consumir carboidratos? Você acha que isso é uma verdade ou não? Olha, depende do gasto que a pessoa teve durante o dia e do tipo de exercício físico que ela faz. Tem muitas pessoas, eu, por exemplo, malho à noite. Eu faço academia, tem dia 9 horas da noite. Eu tenho que jantar bem, eu tenho que ter carboidrato na minha janta. O seu corpo também fica debilitado, né? Você gastou mais energia do que você ofereceu para o seu corpo, né? Isso, agora eu tenho pacientes que malham de manhã, falam que tem muita fome no almoço, então eu falo, vamos combinar o seguinte? Capricha no carbo do almoço, aí na janta a gente usa menos um pouquinho, né? No caso, o carbo fica mais oriundo dos vegetais. Uma telespectadora nossa fez a seguinte pergunta. O marido dela, o marido da Aline, ele precisa, o pai precisa de alimentos diet. Então a família inteira acaba consumindo os diet. Isso faz mal? Traz algum prejuízo para o restante da família? Eu volto e você me conta. Ok. Porque a gente também tem uma confusão em relação a diet e light. Voltando aqui a doutora Liliane, então, só lembrando a pergunta que eu fiz, Aline, o pai dela precisa consumir, por orientação médica, alimentos diet, mas a família inteira acaba consumindo. Isso, de fato, mais ajuda ou mais atrapalha a saúde da família? Para o pai é excelente, porque afinal ele deve ser um diabético e aí você tem que ter a redução de açúcar. Então, para a família, seria interessante produtos light, com redução de algum item, por exemplo, de gordura, reduzido em sódio, ou reduzido, dependendo se a pessoa não tem diabetes, mas ela tem pressão alta. Vamos supor que a esposa dele não seja diabética, ela não precisa dos diet, mas ela precisa de produtos com teor diminuído de sódio. Sim. Se às vezes aquela criança que tem mania de colocar açúcar muito no café com leite, você pode até indicar, no caso, vamos supor que ela está com todos os dentes cariados, um tipo de adoçante à base de sucralose, que ela vai aprender o paladar natural do alimento, né? Ela não é uma diabética, mas ela vai tirar esse efeito do açúcar de dar cárie nos dentes. Mas alguns adoçantes, a gente viu até recentemente algumas pesquisas médicas que diziam que podem trazer prejuízos severos à saúde, principalmente das crianças. Verdade. A sucralose não? A sucralose, ela tem estudos mostrando que exatamente não dá câncer como alguns outros, né? A gente não vai citar. Outros, né? Então tá relacionado
por exemplo, para grávida, é o único adoçante que a gente pode liberar para as gestantes. Então, para a criança, aquela que tem mania do excesso, a mesma minha filha de muito açúcar no cafezinho com leite, pode utilizar. Agora, chocolate, tem muitos chocolates diet que tem a quantidade de calorias superior a alguns normais. Porque ele não tem açúcar, mas ele tem uma quantidade muito maior de gordura para conseguir dar aquela consistência. Né? Por conta de tirar o açúcar e ter aquele paladar agradável, se acrescenta substâncias que às vezes aumentam o valor calórico desse alimento. Olha, aqueles suquinhos em pó, se a gente dá uma olhadinha na embalagem, o que tem de sódio naquilo, o hipertenso, que toma um suquinho daquele, mas é zero, né? Legal, é zero caloria, mas não é zero sódio, né? Sódio, pelo contrário. Aliás, as pessoas que gostam desses suquinhos, eu ensino a fazer ele bem diluído. Então, se aquela embalagem dá para 1 litro, você faça para 2. E aquela coisa que também a criança não gosta de suco de fruta natural, só toma artificial. Você utiliza um pouquinho do artificial, mistura com o natural. E aos poucos ela vai, assim, educando o paladar para aceitar o suco natural. Se adaptando, né? Isso. Aqui a gente tem um copo de leite de 333 ml. Integral. Integral? Integral. Se for desnatado, é o dobro. A gente vai conseguir 666 ml para 200 calorias? Quase 666 isso. Essa aqui é 333. Dá um pouquinho menos, dá um pouquinho menos. Nossa, caiu tudo sozinho. Na verdade, essas 200 calorias, esse acho que é um leite semidesnatado para dar 300. Porque ele tá tão grossinho, Tá né? grossinho. Não tá meio transparente, não. Mas é quase que o dobro das calorias se você utilizar o desnatado comparando com o integral. Mas aí muita gente pergunta, mas o leite integral não tem muito mais cálcio do que o semidesnatado e o desnatado? Às vezes o desnatado tem mais cálcio. Do que o integral, porque aquele espaço que foi preenchido pela gordura, imagina que você conseguisse olhar para esse copo que está integral e a gente conseguisse fazer a gordura ficar aqui embaixo. Separadinho. Se você tirar ela, ela vai ter que ser acrescentada para o mesmo volume com leite, o que de fato vai aumentar o teor de cálcio. Mas hoje em dia tem leite enriquecido. Então, leite enriquecido com cálcio, enriquecido com ferro, com vitamina D3, também que é muito importante. Tem que ver se no geral da dieta dessa pessoa está faltando, né, algum nutriente, porque senão ela pode tomar o leite enriquecido, o cereal enriquecido, o suplemento que ela comprou na farmácia sem orientação médica, e ela faz uma hipervitaminose. Quando você coloca muito um nutriente, você corre o risco dele competir com o outro e deixar esse outro em defasagem. É verdade que o excesso de vitaminas pode trazer prejuízos severos à saúde. Algumas vitaminas, quando em excesso no corpo da gente, ao invés da gente conseguir ter um equilíbrio, a gente começa a se desequilibrar em função delas? Isso é totalmente verdade. Por isso que a suplementação ela deve ser feita por um profissional para esse paciente, de acordo com a alimentação que ele já tem, constatando que faltam tais nutrientes, vamos repor através de um alimento enriquecido com alguma coisa ou um suplemento nutricional. Gente, suplemento, só um médico pode te orientar, por menos que pareça ser assim, é a vitamina C. Vitamina C em excesso pode trazer para quem já tem propensão a pedras nos rins, um comprometimento renal severo. Para quem tem muita ferritina e muitos pacientes que são cardiopatas, né, às vezes tem uma esteatose, que é a gordura do fígado, que retém muito ferro no corpo. Se ele tomar muita vitamina C e for junto com a refeição que tem a carne, que tem alimentos ricos em ferro, essa vitamina C vai aumentar ainda mais esse ferro, vai aumentar ainda mais essa ferritina e essa ferritina em excesso vai aumentar o risco cardíaco deste paciente. Aí você acha que a vitamina C é singela. Nada é tão singelo na saúde da gente não, né? E até o horário é importante, porque se eu tenho esse paciente com esteatose, com hiperferritina e está gripado e quer tomar uma vitamina C, eu vou orientá-lo, tome longe das refeições. Porque senão você vai potencializar a absorção do corpo do ferro, né? Exato. Aqui a gente tem um milho verde. 200 calorias em 308 gramas. Uma espiga de milho, tem mais ou menos isso? Dá quase isso, né? Agora não pode ser aquele que vem com a manteiga, né? Sim, só aquela manteiga já aumenta aí 100, 150 calorias brincando. Eu acho o milho um alimento que dá bastante saciedade, né? Ele é bem fibroso, ele costuma as pessoas colocar em salada. Às vezes a criança também, eu sempre vou nas crianças, a gente que é mãe, né? Eu só gosto de milho. Mas você põe misturado lá no meio da salada, a criança come. Come. Ou então, faz a criança ajudar na hora da escolha dos alimentos. Participar. Põe ervilha, milho, põe outros alimentos e ela escolhe um pouquinho de cada. O que nós vamos comer hoje?
né? Faz um momento lúdico também esse da refeição, né? Né? Importante. Com certeza. Aqui a gente tem o abacate, que para muita gente é vilão. São 125 gramas, tem 200 calorias. E aí se fala muito no tal colesterol do abacate. Não concordo. Aliás, o abacate é um excelente alimento. Hoje se tem falado até em óleo de abacate em cápsula, como suplemento para quem não gosta do abacate ou não tem o costume de colocá-lo na dieta. Mas você sabe que alguns países utilizam ele em comida, né, como prato salgado. Exatamente, né? E aí aumenta bastante a saciedade por se tratar de uma gordura que tem a digestão lenta, né? Claro que tudo é a quantidade. Assim, você não vai comer um abacate de 1 quilo, né? Não vai comer com um monte de açúcar. Mas uma quantidade, por exemplo, aqui, 200 calorias, 125, poderia até comer metade disso. Que já estava bom, né? Fazer uma vitamina utilizando metade desse leite, com metade dessa porção de abacate, já dão as 200 calorias e fica uma vitamina bastante interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já ouvi dizer que para quem quer perder peso, a gente à noite comer abacate é bom, porque ele acelera o metabolismo de uma forma diferente. Você concorda ou não? Bom, eu não tive acesso a esse estudo. Eu acredito muito que cada pessoa reage de uma forma com o alimento, né? Uns preferem a gordura à noite, porque essa gordura vai aumentar a saciedade. Outros preferem um carboidrato, no caso um milho. Outros eu, por exemplo, já sou mais a favor da proteína, mas para o meu organismo. Então, tem que avaliar dentro da dieta, né? O que a pessoa comeu de gordura durante todo o dia, o porquê que justifica introduzir uma gordura a mais à noite. Tá? Fazem defasagem disso ou não, né? Exatamente. Kátia, uma telespectadora nossa, disse o seguinte: se ela pode pegar alguns desses alimentos, fazer um suco bem diferente, incluindo verduras e não só as frutas, e depois sim substituir por uma alimentação. Sucos assim, que desintoxicam, eles ajudam? Substituindo direitinho uma alimentação? Eu não acho interessante substituir uma alimentação grande. O que eu chamo de refeição grande? Café, almoço e jantar. Mas às vezes no meio da manhã, naquele lanche da manhã ou no meio do lanche da tarde, tem um suco que eu posso dar a receita agora que é muito interessante, que vai a maçã, uma maçã, pode utilizar a cenoura, uma folha de couve, gengibre, a pessoa pode colocar limão espremido ou um tipo de chá junto, ou chá verde, ou chá de cavalinha, que é bem diurético. Bate tudo e toma como substituto de uma pequena refeição. Quer dizer, aquele lanche da manhã ou o lanche da tarde? Ou o lanche da tarde. Ou ainda aquele que janta mais cedo, lá para 7 horas, que pode se dar o luxo de ter uma ceia, né? Fazer isso. E assim, claro que é um suco diurético. Quem não quer ficar acordando de madrugada para ir ao banheiro, tomar de manhã, é né? melhor tomar de manhã. Então, uma maçã, uma cenoura, um pouquinho de gengibre, couve, uma folha de couve. A couve fica uma delícia. Tudo crua, que vai, assim, e ela é um alimento, você falou... Não sei se você falou, eu entendi alguma coisa de detox, isso, né? Daquele suco que de suco detox. É muito interessante a couve. E aí não coa, por quê? Porque todas as fibras têm que ser absorvidas, têm que ser, no caso, ingeridas. Se a pessoa coar esse suco, não vai ter tanta graça. Até mesmo para quem, eu sei disso, porque meu médico me indicou fazer uns anos atrás, quando o meu estômago estava meio baleado. Sabe quando a gente tem obrigação de estar fazendo um tratamento médico, de tomar muitos medicamentos, e o estômago fica, parece que meio sobrecarregado? Tome em jejum um suco de couve, com abacaxi, com maçã, com uma fruta. Ele parece que dá uma acalmada no estômago também, prepara para receber os medicamentos depois, para ter uma absorção direitinho, né? Exatamente. Muito boa dica. Excelente. Agora aqui chocolate, gente. Páscoa tá chegando, ó. 41 gramas, 200 calorias. Isso aqui é um pedacinho de nada de chocolate. E esse ainda é aquele que tem aquele recheio, sabe? Eu sei, aquele com doce de leite, amendoim. É melhor a gente deixar aí. Só cheirinho, às vezes é melhor, gente. Mas eu acredito muito na saciedade. Isso aqui é uma questão de cabeça, de você cheirar o alimento. A satisfação não é só o paladar, a gente tem tantos sentidos, né? O aroma, isso você não está proibido de comer. Olha que coisa mais agradável. Claro que tem alguns que não vão conseguir ficar só cheirando. Então, mas você sabe o que eu acho? O período mais difícil para a gente conseguir resistir às coisas são 10 dias. Você começou a fazer a sua dieta, passou o primeiro, você não passou uma semana e você não comeu, depois você olha e fala, legal, chocolate. Mas você não tem mais aquela fixação em eu vou devorar. E você pega um pedaço pequenininho, para você já tá legal. Você não precisa mais se entupir de um alimento, porque você começa a ver o quão prazeroso é você poder fazer uma atividade física gostosa, que você se sinta bem. Você escolher os alimentos, perceber que teu corpo vai respondendo com
disposição, não é só com não gordura corporal, é a disposição da gente que muda, né? Disposição, acima de tudo, estética é consequência. É consequência. Uma vez que a gente tem disposição, a gente tem prazer em levantar cedo e falar, oba, hoje eu vou fazer uma caminhada, hoje eu vou, sei lá, fazer um pilates, hoje eu vou fazer uma atividade física que me dê prazer. Vou com a criançada num parque, vai brincar com teu filho, quantas calorias você queima desse jeito? Olha, bastante, viu? Com certeza. Não, abaixo de levanta com criança, gente, isso aí queima muito. Tem exercício com criança, então, com bebê, para aquelas mãezinhas que não tem como quem deixar para ir numa academia, você pode utilizar o próprio bebê para fazer atividade física. Até tem depois a gente pode trazer como pauta, utilizar o carrinho, o bebê conforto, as coisas do bebê para poder utilizar. Voltar à forma. Voltar à forma, aqueles minutinhos que dormiu, né? Olha, aqui a gente tem 2 maçãs, 200 calorias, 200 calorias, 385 gramas. Maçãs, provavelmente essa tem a 120 e essa 80, que essa é menorzinha, né? E a média a gente fala 100 calorias por fruta, por maçã. Só não pode ser a envenenada pela bruxa, né? Porque senão já viu, né? Aí eu assisto esse filme todos os dias da Branca de Neve, eu tô pensando nisso. Agora, comer a maçã com casca é sempre muito melhor, claro, muito melhor. Direitinho. Tem mais pectina, tem mais fibras, dá mais saciedade, né? Tudo que é os corantes das frutas são onde estão os antioxidantes. Então, desprezar, a não ser que seja uma receita específica que precise da maçã sem a casca, né? Mas aí você faz a receita utilizando a maçã e aproveita e coma a casca. Que muito gostoso. Hoje tem doce de casca de todas as frutas, de laranja, de maçã. Bolo de casca de banana, fica uma delícia e ninguém acha que aquilo ali vai funcionar. E dá uma massa tão mais úmida, tão gostosa. E é interessantíssimo porque a casca da banana, ela diminui a absorção de açúcar. Ah, que interessante. Né? Tem que ser bem higienizado, com certeza. A gente olha a casca e fala, ih, né? Será? Como a casca do abacaxi, por exemplo, né? A casca do abacaxi. Tem um suco, aquele que a gente fez, que pode utilizar a casca do abacaxi, só que ela tem que ser pré-cozida. Tá, não crua. Não crua, ela tem que ser levemente pré-cozida, porque ela vai dar aquela amolecida, tirar alguns fatores que são antinutricionais e entra como um aproveitamento do alimento nessa sugestão de suco. Se a gente aqui falasse das frutas secas, então maçã seca, manga, já que hoje em dia a gente encontra no mercado todas as frutas secas. A gente mantém as características importantes dessas frutas, claro que não as fibras, mas as vitaminas? As vitaminas lipossolúveis, né, que são as vitaminas A, as vitaminas D, E, sim. As hidrossolúveis, que são o complexo B, vitamina C, se pedem um pouco, tá? Aliás, se eu tivesse a gente falando nessa matéria de questão de calorias, sabe aquelas maçãs desidratadas, não as que têm açúcar, não as cristalizadas, mas as desidratadas? Só. 200 calorias dá para você comer esses 3 pratos cheios de maçã desidratada. Daquela desidratada? É um absurdo o baixo valor calórico que tem. Mesmo? Se quer beliscar alguma coisa, coma essas maçãs desidratadas. E são muito gostosas, gente. Nossa, substitui um doce perfeitamente. Só não pode ser aquela que tem a suquinha por cima, né? A cristalizada, não. Esquece. Não vai dizer depois que a gente falou para você comer a cristalizada. Eu não falei isso, não. Não mesmo. A gente tem aquela maçã, frutas, não são iolizadas, liofilizadas, que elas passam por um processo também diferente, né? Porque no caso ela não foi seca naturalmente, ela foi retirada, foi desidratada. Aliás, hoje tem muitos alimentos que são liofilizados, que você hidrata na hora do preparo, a praticidade disso é muito grande. Mas elas ficam muito crocantes. A gente não tem aqui para mostrar, mas bem crocantes. Parece uma batatinha frita, mal comparando, pra você entender o quão crocante é. Mas ela mantém ali as vitaminas e tudo mais, como as outras frutas secas. Parte se perde. Até no suco, se você fizer um suco de maçã, dar uma volta na Paulista e voltar aqui para tomar, você já perdeu alguma parte das vitaminas. Tudo que for oxidado, que escureceu, a gente já percebe que ali a gente perdeu alguns nutrientes importantes. E uma dica, tudo que você pingar limão vai inibir ou lentificar esse processo de oxidação. Mas não se corre o risco de perder algumas vitaminas em função dessa acidez do limão também, não? Não, de forma alguma. Aliás, é muito bom. Por exemplo, se a gente tivesse com a maçã partida aqui no estúdio, né? A luz aqui, eu já teria orientado as meninas, pinga um limãozinho para a maçã ficar bonita no vídeo, não ficar aquela escura. Né? Isso vale para receitas de saladas de fruta que vão banana, frutas que escurecem, pingar o limão, que além de enriquecer nutricionalmente a receita, você vai evitar a oxidação. Você falou em salada de frutas. É legal a gente comer salada de frutas, porque aí a gente tem a maçã, coloca a banana, coloca a manga, coloca a pera, fruta da época. Mas a gente muitas vezes não pode ter ali uma quantidade grande de calorias para uma taça pequenininha? Então, o que vale é assim, os acompanhamentos. Então tem salada de fruta com chantilly, com groselha,
uns põem guaraná, põem suco artificial. Então, a ideia da salada de fruta, quando você vê aquela que é bem sequinha, que você consegue distinguir, não é aquela que o melão fica rosa. Não, é aquela que você coloca um suquinho de laranja para ele conseguir ficar com caldinho só. Essa daí tá ideal. Agora, aquela que você olha assim, é tudo meio que rosa, né? O melão é rosa, o abacaxi é rosa. Porque tem suquinho para dar sabor. Aí, essa tem um valor calórico a mais. A gente não falou aqui da cenoura. 3 cenouras grandes, ó, são 570 gramas de cenoura, 200 calorias. E você sabe que você comer ela crua, né? No caso, lavar, certo? Daquela, tirar a casquinha dela, da raspar, casca. Né? O fato dessa mastigação, as pessoas que são muito ansiosas, a gente brinca, porque você não come cenoura? Mas cenoura... Mas você sabe que se a pessoa incorporar isso como hábito, ela consegue, ao invés de atacar um pacotinho de biscoito recheado ou aquele ovo de Páscoa, né? Lá em casa vai ter um tantão daqui a uns dias. Branca, que é uma delícia. Então, aí você come, fica mascando a cenoura, mastigando. Isso é um tempo lento para você comer uma cenoura dessa inteirinha, você vai demorar bastante. Então, nesse período, você já mastigou e a sua ansiedade já se foi. É porque é engraçado. Se a gente reparar, quando a gente aprende que a gente tem que mastigar bastante para chegar a informação para o cérebro que você já está saciada, a gente percebe que também a gente pode começar a escolher uns alimentos, até que antigamente a gente escolheria, se a gente simplesmente reservar 40 minutos para você almoçar. 40 minutos num dia você pode reservar para você. Pra você comer direitinho, calmamente, sem pressa. Você come muito menos também nesse sentido, né? Sim. Você mastiga mais? As pessoas hoje, elas almoçam, né, trabalhando, engolem, não mastigam direito. Eu tenho um paciente que eu orientei a fazer essas coisas, né, pica maçã, pica cenoura, pica pepino, que é uma outra coisa que você pode mastigar. Ela fala, eu percebi que a minha necessidade de mastigar não importa o quê. É comer, é preencher a minha necessidade oral, aquela coisa que a gente traz da infância, do tipo, quando chora e a mãe não sabe o que é, põe a chupeta, né? Ou então caiu, dá um docinho para criança ficar Ai, mais tadinho, contente. tadinho, a mamãe vai dar um docinho para você. Então, essas coisas que a gente já traz, meio que incorporadas na nossa, meio que inconsciente, né? Do doce, da satisfação, né, pela comida. Se você optar por coisas de menor valor calórico e preencher essa necessidade oral, com certeza vai valer a pena em termos de calorias e de emagrecimento. Alguns estudos comprovam, não sei se você também concorda com isso, e quando a gente se alimenta, prestando atenção nos alimentos que a gente está ingerindo, o corpo da gente parece que absorve esses nutrientes de formas diferentes. Isso é uma verdade? Essa é a lei da atração, né? Do pensamento, de você entender a importância de uma cenoura. Então, você tem vitamina A. Para que serve vitamina A? Para a pele. Se eu comer essa cenoura mentalizando que a minha pele vai ficar bonita, que meu cabelo vai ficar bonito, que eu vou ter energia, de fato eu vou ter. Do que aquela que, eu odeio cenoura, mas está na dieta, eu vou comer por tabela. Comer, né? Às vezes não faz bem. Isso vale até para atividade física. Eu falo para as pessoas, vai na academia, se a pessoa vai sem o prazer, vai lutando, como se aquilo fosse uma desgraça que tem que cumprir, não vai ter o benefício. Não vai Encontre uma modalidade que você goste. E aí sempre tem. Tem que tirar a preguiça da vida, porque se a gente ficar... Quem tem vontade num dia de chuva, levantar às 6 da manhã para fazer uma ginástica, você tem? Às 6 não, mas se você me falar para as 11 da noite, à meia-noite, eu vou. Às 11 da noite não me conta, eu vou às 6. Ah, não, eu vou às 11. Então, mas é ver o tempo, gente, de cada um. Eu prefiro fazer tudo de manhã cedinho, acordar bem cedo. Eu queria ser assim. Ela já concorda, já acha melhor o oposto, acordar mais tarde. Não, eu acho melhor você, mas o meu corpo, ele não entendeu isso. Eu tentei fazer ele entender, mas ele não entendeu. Mas a gente tem que respeitar a individualidade da gente. Se pra mim, à noite eu não funciono. Um dia eu vi no programa do Rony, eu parecia uma retardada. Não funciona depois das 10 da noite. Não adianta, esquece, não conte comigo. Mas de manhã, 6 da manhã, eu tô aqui na boa, no maior pique. Então o corpo da gente também tem formas diferentes. É o ritmo, né? A gente tem um ritmo. Mas você perguntou o seguinte, já tem um filho adolescente. De fato, os adolescentes precisam de uma quantidade maior de calorias ou essa é uma lenda? Olha, homem, né? Homem. Porque a mulher, ela termina o crescimento mais cedo um pouco, o homem, ele vai crescer até um pouquinho mais, e ele precisa de calorias tanto para o esporte, para a vida dele, que ele gasta muito, como para esse crescimento e desenvolvimento que ele ainda tem a completar. Agora, hoje os adolescentes estão muito sedentários, muito computador, aquela coisa também que junta com a época do estudo, então se foca muito nisso e fica horas e horas sentado estudando, né, na escola, e mais o computador, e não tem atividade física. Então ele precisa de energia assim para o estudo, mas tem que avaliar esse adolescente se ele tem um gasto grande, se ele é um atleta,
para justificar uma quantidade tão grande. Agora, com certeza, o menino, ele espicha de uma hora para outra. Então, ela está acostumada com aquele menininho, que às vezes é menor do que ela, e comia X. Né? E, de repente, chega um homem zarrão, falando grosso. Mãe, eu quero comer, né? O que é isso? Mas era uma quantidade absurda. Estava acostumada a fazer uma quantidade de comida, que agora, quando ela faz, ela vai comer, já não limpou a panela. Isso é muito comum. Mas a gente nem falou aqui, gente, em quantidade de calorias por pessoa, porque depende muito da idade, do tipo físico, do metabolismo da gente. Da raça, de tudo. Não é? Tudo interfere. Por isso que só um médico pode te ajudar nesse sentido. Quer fazer a coisa certa? Busca, assim, um nutrólogo, que aí ele vai te explicar, principalmente, o porquê de cada alimento ter sua importância na sua alimentação, mas como que esse alimento vai funcionar para você. Exatamente. Somos seres diferentes. Para você, talvez a cenoura faça muito bem, para mim, mais ou menos, para ela, nada, faça mal. Quer dizer, existem alguns alimentos... Essa é a nutrigenômica, né? É o impacto do nutriente dentro do metabolismo individual de cada pessoa. E que acontece, que funciona dessa forma. E agora esses estudos estão evoluindo tanto que daqui a uns tempos você vai ter um teste que você vai saber qual é o alimento ideal, qual você não deve comer. E isso pode variar dependendo do momento da sua vida. Olha que louco! Eu quero fazer parte dessa realidade. Ai, pois eu também. Bom, volto já e a gente continua a conversa, tá super importante. Agora, só para a gente encerrar com a doutora Liliane Opperman, quando a gente fala em alimentação para adolescentes, a gente falou há pouco do filho da Márcia, você comentou muito bem, tem que ver o quanto de gasto calórico que esse adolescente tem. Assim, o mesmo acontece com as grávidas, né? As mães falam assim, eu tenho que comer por 2, porque agora estou gerando um bebê. E não é bem desse jeito, né? Não, porque o bebê não é uma outra dela. Dependendo do trimestre, é um pedacinho da unha, né? Primeiro trimestre, o bebezinho... Não tem nem gasto calórico. Claro que o útero aumenta, a necessidade na gravidez, enfim, o apetite aumenta em função dos hormônios, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas crendices fazem com que, ao invés de comer a mais, pensando que isso vai fazer bem para o bebê, pode desenvolver uma diabetes, uma hipertensão, uma obesidade na gestação, e isso, ao invés de fazer bem, fazer mal. O mesmo vale para a amamentação, né? Na amamentação e no final da gestação e na amamentação, existe a necessidade de um acréscimo de 300 a 400 calorias. E isso, de fato, é importante a mãe ficar prestando atenção. Na lactação, às vezes é um momento para ela emagrecer. Então, ela tem que tomar muito cuidado, porque às vezes se ela fizer a dieta junto, pensando em emagrecer, o leite não... perder um pouco, né? É importante estar hidratando, tomando bastante água, até a própria lactação dá bastante sede na gente. Uma coisa que é muito importante, já falando em grávida, é que assim, se ela não se preocupar também com a qualidade desses nutrientes, o corpo da gente vai fazer tudo para o bebê e nada para nós. Quer dizer, tudo que o bebê precisar de nutrientes, de vitaminas, ele acaba retirando do corpo da mãe, né? Isso, aí vai faltar para o cabelo, para a pele, se a pele tiver falta de nutrientes, de colágeno, e essa mãe tiver ainda predisposição a estrias, pode ter ainda mais, que é um problema que acontece principalmente no final da gestação. Então, preocupar com as calorias, que pode a mais, no caso do meio para o final da gestação e na lactação, e essas procedências alimentares. Às vezes tem a necessidade de uma suplementação nutricional, às vezes de ferro ou de alguma outra coisa. Então tudo tem que ser avaliado individualmente. Por um médico, não por curioso. E nessa hora, conselho de parente você esquece. Escute só o conselho de um profissional da área médica, que ele vai saber direitinho, no seu caso, qual a melhor indicação. Essa história que canjica dá mais leite, cerveja preta dá mais leite, vá a um médico e ele vai dizer se há necessidade de qualquer forma de introdução de alimentos diferentes ou até medicamentos para que você tenha aí uma Sabe a história maior, da cenoura que a gente estava conversando, que se você comer acreditando que vai fazer bem, vai? Se você comer a canjica acreditando que vai dar leite, de fato vai. Mas não é a canjica, né? É o seu pensamento. É o pensamento. Aliás, a lactação está totalmente relacionada ao pensamento, em querer ter leite, em querer amamentar. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar pra gente, doutora Liliane, retorne, a gente te ajuda bastante. Mas, ó, ela tem um site bem explicativo também, com dicas bem legais sobre saúde e alimentação. Acessa doutoraliliane.com.br, doutoraliliane.com.br, você tem as informações lá. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, Kátia. Obrigada, eu que agradeço. Quanta coisa que a gente aprende em tão pouco tempo, né? Que beleza!